Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso bate-papo de segunda. E hoje o nosso bate-papo ele vai ser um pouquinho diferente do que eu normalmente eu faço. Normalmente eu faço uma leitura com vocês, né? Normalmente Deus sempre me dá um versículo, Deus sempre me dá uma palavra para eu trazer para vocês, mas hoje foi diferente. Hoje aconteceu uma situação hoje comigo cedo e essa situação ela tá no meu coração assim durante o dia todo, né? E aí eu vim aqui agora pra loja porque eu não tava aqui, eu tava em outra cidade e eu vim aqui pra loja hoje só pra gravar o vídeo pra vocês porque eu não abro a loja segunda-feira, né? E eu vim aqui pra loja só pra gravar o vídeo pra vocês. E aí eu ajoelhei aqui, comecei a orar. E aí eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E não veio palavra nenhuma. E no meu coração, enquanto eu tava orando, eu tava sentindo bem forte essa questão dessa situação que aconteceu e que ficou na minha cabeça, né? É uma situação em relação aqui à loja e em relação a uma decisão que eu preciso tomar e que eu preciso da direção de Deus. É um daqueles momentos em que a gente tem que parar, pensar, pedir a direção de Deus antes de agir. E é sobre isso que eu sinto que eu tenho que conversar com vocês hoje, tá bom? O que aconteceu foi o seguinte, gente. Hoje de manhã, a minha mãe me ligou e ela falou comigo assim, Bianca, você viu aí do seu lado, tem uma loja que vagou aí do seu lado. Tá escrito aluga-se lá na porta. Eu tinha até visto antes um pouco da menina sair dali, ela ainda tava com a mercadoria dentro da loja. Era uma loja que tava com roupa de criança. E é assim, a minha loja, ela fica no centro da cidade. A minha loja, ela é depois do posto de gasolina. E essa outra loja, a minha loja é a primeira loja depois do posto de gasolina. E essa loja é a primeira loja antes do posto de gasolina. Então, assim, é do lado da minha loja. Só que eu nunca reparei. Nunca reparei assim. Eu já tinha reparado que essa loja tava com a placa de aluga-se antes mesmo deles desmontarem, deles tirarem as coisas lá de dentro. Mas nunca me encheu os olhos, nunca, assim, nunca tomei aquilo ali pra mim, nunca me parei pra raciocinar, não, né? Nada em relação a mim, nunca me importei, nunca me chamou atenção. E aí hoje de manhã minha mãe me ligou, ela falou assim, Bianca, você viu essa loja aí do seu lado que tá com a placa de aluga-se? Aí quando ela falou, eu falei, mãe, eu vi, mas o que que tem? Ela falou assim, olha, eu fiquei sabendo que o aluguel dela é tanto. É, tipo, um pouquinho a mais do que a minha aqui. E é uma loja, tipo, 2 vezes a minha. Ela é bem maior do que a minha. E o valor que a minha mãe tinha falado pra mim era um valor, tipo, pouquinha coisa mais do que o meu, né? Tipo, R$ 100 a mais do que o meu, sendo que a loja é 2 vezes o tamanho da minha. E aqui do lado, então praticamente quase no mesmo ponto. E aí eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, se for esse preço que você tá falando aí, que eu acho estranho, porque ela é muito maior que a minha, mas se for esse preço aí, eu posso até perguntar. E aí eu conheço a moça que aluga, né, aquele imóvel ali, assim como tem várias outras lojas do lado, eu conheço a moça. E aí eu falei, eu posso mandar mensagem pra ela e perguntar, né? E aí eu fui, mandei mensagem pra moça e perguntei só sondando, né? Perguntei, eu falei, olha, eu fiquei sabendo, né? Eu vi aquela loja ali tá alugando, eu queria me informar sobre o ponto, qual o valor do aluguel e tal. E aí, quando ela falou o valor pra mim, era quase o dobro do valor da minha loja. Não era o valor que a minha mãe tava pensando, porque alguém comentou, cidade pequena tem isso, alguém comentou, não sei o quê. E aí a minha mãe, alguém tinha comentado com a minha mãe, uma das pessoas que tem loja ali também, naquele mesmo paredão, tinha comentado com a minha mãe que era esse valor, que era pouco acima do valor que eu pago aqui.
E aí a minha mãe se entusiasmou porque ela falou comigo, né? E eu só me coisei porque se fosse esse valor realmente vale muito a pena. Mas aí quando a moça falou comigo que não, que era quase o dobro do meu aluguel, aí eu fiquei assim, ah, tá bom. Tipo assim, é um valor justo, mas pra mim não dá, né? É um valor justo pelo tamanho da loja e tal, mas pra mim não dá. E aí eu falei, ah, tá, tudo bem, é que eu tinha ouvido falar o outro valor e tal, então eu pensei que pudesse ser. Aí a moça falou, não, não, é esse valor assim e tal, não sei o que aquela loja ali é maior do que até as outras que estão lá no mesmo paredão, ele é maior e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí beleza. Beleza, aí ficou assim, ela falou assim, olha, se você quiser a chave pra você ir lá olhar, você pode pegar a chave aqui comigo e ir lá. Porque aqui a gente, assim, todo mundo conhece, né? Ela me conhece e tal. Aqui é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Quando você é conhecido, a pessoa confia. Falou, se quiser pegar a chave comigo aqui pra você ir lá olhar, você pode pegar e olhar lá sem compromisso e tal. E por acaso, essa moça, ela tinha postado hoje nos status dela essa loja para alugar, né? E e aí, gente, eu fiquei assim o dia pensando nisso e tal, mas por esse valor realmente eu não pego, eu não pego. O que eu pensei foi em fazer uma contraproposta para eles, né? Se eles fizessem um aluguel mais barato para mim, de repente eu até pensaria de alugar, trocar de loja, né? Sair dessa daqui. Porque essa minha loja, gente, eu amo ela. Eu fiz obra aqui quando eu vim pra cá. Quem não conhece o meu testemunho, eu tenho meu testemunho aqui no canal, né? Há 3 anos atrás, quando eu vim aqui pra essa loja, Deus foi fazendo as coisas acontecerem de um jeito muito sobrenatural, né? Quando eu vim pra essa loja aqui, esse ponto onde eu tô, esse ponto, ele era uma ótica, mas estava assim, toda cagada. A parede era uma textura muito grosseira. Tinha um pedaço de vidro aqui na parede quebrado no meio que tinha que mexer. Tinha um ressalto lá na frente que era como se fosse um ressalto de vitrine. O piso era todo de ardósia, um piso verde escuro, sabe assim, muito. Nossa, a loja precisava mexer em tudo. Aqui a divisória que dá pra minha cozinha e pro banheiro, não existia cozinha. A divisória aqui era de PVC, a porta era de PVC sanfonada. Eu botei essa porta aqui de madeira, a porta era de PVC sanfonada, não tinha metade dessa parede, não era de concreto, era de PVC. E você abria a porta, já, tipo, lá no final era a pia e o vaso. Tipo, não tinha uma divisória, não existia cozinha. Então eu fiz a divisória, eu fiz uma divisória lá no final que divide o banheiro da cozinha com uma porta de PVC, tudo bonitinho, direitinho. Fiz PVC debaixo da escada, que tinha um buraco debaixo da escada que eu fechei de PVC com a portinha com trinco. Pintei a loja toda de rosa, emacei a loja toda. Troquei o piso todo da loja, da ponta da loja até lá no banheiro. Troquei o piso todo da loja. Meu piso da loja é claro, porque fui eu que troquei. Tirei esse vidro daqui da parede, né? E eu contei pra vocês nesse vídeo, no meu testemunho, que Deus foi muito claro comigo quando eu vim aqui olhar a loja, que eu peguei a chave e levei pra casa. Eu meio que me desesperei, eu falei assim, meu Deus, depois que eu já tinha pegado a chave, eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra fazer obra nessa loja toda. Como é que eu vou ficar com essa loja do jeito que ela tá? Porque eu ainda trabalhava em casa. Na época que eu peguei a chave dessa loja, eu ainda trabalhava em casa, né? Eu não tinha uma loja ainda. E aí eu conversando com Deus, depois que eu já tinha pegado a chave, eu pensei assim, caraca, eu peguei essa chave aqui, mas, cara, eu não vou ter condição de fazer obra nessa loja, eu não tenho dinheiro. E aí eu fui tomar banho e eu lembro direitinho como se fosse hoje. Eu entrei pra tomar banho e comecei a chorar debaixo do chuveiro, falando com Deus, Senhor, eu não tenho como fazer obra nessa loja. O que eu vou fazer com essa loja desse jeito? A loja era um pepino, gente. Entende o pepino? Você entrava, a loja era um pepino, era um monte de coisa pra arrumar, um monte de coisa pra fazer. E eu falava assim, Senhor, misericórdia, Jesus, o que eu vou fazer e tal? Eu orando debaixo do chuveiro, e Deus falou comigo nitidamente, como Deus já falou várias vezes. Deus falou comigo nitidamente. Vai até o fulano, que era o nome do proprietário daqui do imóvel, só que ele faleceu esse ano, mas aí na época ele era vivo. Deus falou, vai até o fulano
e fala com ele que você quer fazer uma obra, mas que você não tem como pagar o pedreiro. E aí você pede para ele pagar o pedreiro para você fazer a obra. E aí você pede para ele pagar o pedreiro, que ele vai pagar o pedreiro para você fazer a obra. E aí eu fiquei assim, eu na hora no banho falei, você fica pensando assim, se é coisa da sua cabeça ou se é Deus falando com você, mas era nitidamente Deus falando comigo, porque eu não tava passando nada por isso na minha cabeça. E eu falei assim, Senhor, é pra eu fazer isso mesmo? E aí eu peguei no outro dia e vim conversar com ele. E ele era uma pessoa meio seca, né? Falei, cara, como é que eu vou conversar com esse homem? Como é que eu vou falar pra esse homem pagar o pedreiro dessa obra? Meu Deus do céu. Aí eu cheguei, fui conversar com ele. E aí eu falei com ele, olha, eu tinha um negócio pra falar com o senhor. Eu tenho vontade de ficar com a loja, mas como que eu quero montar é coisa de estética, de beleza e tal, eu não tenho como eu ficar com a loja do jeito que a loja está, né? E aí ele foi e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal, tal, tal. Ele falou assim, vê o que você quer fazer, compra o material que eu pago o pedreiro pra você fazer. Do jeito que Deus falou comigo que ia ser. Ele mesmo falou. Então, assim, Deus me conduziu em tudo, em todos os momentos, né? Eu paguei o material e ele pagou o pedreiro. O pedreiro era mais caro, né? Material era pouca coisa que tinha que comprar, mas o pedreiro era o mais caro. Porque o pedreiro ia trabalhar a dia, né? E aí, e ele ainda fez pra mim, os 3 primeiros meses, ele fez metade do valor do aluguel. E depois eu acho que ainda ficou mais 3 meses por metade do valor do aluguel. Se eu não me engano, o primeiro ano eu fiquei pagando, os 6 primeiros meses, só metade do valor do aluguel. Porque era ano de pandemia ainda. Foi em 2019 que eu abri a loja aqui com a cara e a coragem e a vontade de Deus. Que foi Deus que mandou. Então, Deus foi me conduzindo, né? E então, por causa da pandemia e tal, ele fez por metade do preço pra mim nos 6 primeiros meses, olha só. E aí, pra ter eu me levantar e tal, e foi muito, muito legal, né? Me ajudou bastante. E aí, gente, graças a Deus a loja foi fazendo sucesso, né? O pessoal comprou a ideia, gostou bastante, eu vendi todo dia, todo dia, todo dia. E aí, o que acontece? Eu sempre, né, eu tenho total noção de que a minha loja é pequena, né? Porque a minha loja, ela é muito estreita. Então, tipo assim, ela é estreita e curta. E como eu tenho aquele balcão central ali com tampo de vidro, tipo assim, se entra uma pessoa por um lado do balcão, ou ela sai pelo outro, ou ela sai pelo mesmo lado. Tipo, não dá pra... Tipo assim, se entrar uma pessoa aqui na loja e eu estiver atendendo alguém e entrar uma outra pessoa, a outra pessoa, ela praticamente participa do atendimento da primeira, porque a loja é muito pequena, não tem como, né? E isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco, né? O pouco espaço, porque eu não consigo dar privacidade pro meu cliente. Tipo assim, se eu tivesse uma loja grande, o cliente, assim que ele entra, ele já poderia estar, às vezes, em um lado da loja olhando uma prateleira e o outro cliente lá do outro lado. Se eu fosse atender um cliente de um lado, o outro ia estar total ali com liberdade. Se eu fosse atender um e outro, não necessariamente um ia escutar o que eu tô falando com o outro. Então ficaria uma coisa mais privada, né? Não fica uma coisa tão íntima assim, né? Tão... Fora que, se tiver umas 4, 5 pessoas aqui dentro da loja e alguém estiver lá do lado de fora, a pessoa acaba não entrando. Às vezes a pessoa deixa pra entrar depois, porque é por causa do espaço da loja, né? Então, assim, eu sempre tive vontade, sempre pensei em futuramente, quando Deus me permitisse, for da vontade de Deus, ir para uma loja maior um pouquinho, né? Para que eu possa ter mais espaço, né? Eu tenho vários planos para a loja que não cabem nessa loja aqui. Eu tenho vários planos, né? Mas assim, gente, eu sou muito tranquila em relação ao que Deus quer pra mim. Eu não sou aquela pessoa ansiosa que eu quero fazer com as minhas próprias forças, não. Eu já passei tanto perrengue na minha vida por causa de erro meu, que hoje em dia eu só faço alguma coisa se Deus mandar eu fazer. Se eu sentir que é de Deus pra mim. Se eu não sentir que não é de Deus pra mim, eu não vou só porque eu quero, só porque eu de orelhada. Eu não vou. Então, assim, quando eu vim gravar esse vídeo hoje,
eu pedindo a Deus para me dar uma palavra e Deus não me dava. E Deus não me dava. Deus sempre me dá. E hoje Deus não me dava uma palavra. E Ele só tocava no meu coração para eu falar sobre essa situação da loja que surgiu. Agora de tarde, a locatária dessa loja aqui onde eu estou, agora mesmo, antes de eu orar, pedindo a Deus uma palavra, ela mandou uma mensagem para mim perguntando quando que eu ia mudar a luz pro meu nome. Olha como é que as coisas acontecem. Ela podia ter me mandado mensagem ontem, ela podia ter me mandado mensagem anteontem, ela podia ter me mandado mensagem amanhã, mas ela me mandou mensagem hoje. No mesmo dia que eu mandei mensagem para outra moça me informando sobre o aluguel da outra loja. Ela mandou mensagem para mim hoje perguntando se eu já tinha passado a luz da loja pro meu nome, porque ela tinha pedido para eu passar, porque a luz tá no nome da mãe dela ainda. Mas eles nunca tiveram problema com isso, eu nunca cheguei a coisar. Mas aí depois que eu falei com ela que eu tinha vontade de botar o ar-condicionado aqui, ela pediu pra mim passar a luz pro meu nome. Porque agora, como não é mais o senhor que faleceu, ele é casado com a moça que a luz da minha loja tá no nome, que é a esposa do antigo dono que faleceu. Só que a esposa do antigo dono já tá de idade, então agora quem tá tomando conta são os filhos. Então a filha que ficou por conta da minha loja aqui, ela que tá me exigindo de passar a luz pro meu nome. E aí eu falei pra ela que depois que eu voltasse de viagem que eu ia resolver isso, né? Eu voltei esses dias agora, essa semana eu tava viajando, então eu não parei pra resolver isso, né? E aí ela me mandou mensagem hoje, perguntando agora, antes de eu orar, pedindo a Deus uma palavra, ela acabou de mandar mensagem, perguntando se eu podia passar a luz pro meu nome. E aí, e ela tinha falado também que ela queria fazer o contrato do aluguel de 2 anos. Eu falei que eu não queria 2 anos. E aí o marido dela foi mais incisivo e falou comigo que tinha que ser de 2 anos, que não sei o quê. E aí, eu fiquei assim, falei, tá bom, vou ver. E aí, mas a gente não fez ainda o contrato. Eu ainda não assinei contrato nenhum. Então, assim, eu não sei o que Deus quer. Por que eu tô falando essas coisas aqui com vocês? Tudo na vida, na minha vida pelo menos, eu faço dessa forma. Tudo na minha vida eu peço direção de Deus primeiro. Eu não faço nada na empolgação e tal. Se vocês verem a loja é linda, o teto é de gesso. A loja é incrivelmente espaçosa, né? Eu poderia fazer 1 milhão de coisas lá. Mas eu não faço nada sem a direção de Deus. Porque se você fizer as coisas sem a direção de Deus, você pode ter certeza que vai dar errado. Então, eu não quero fazer algo que não seja da vontade de Deus para minha vida. Então, hoje eu vou entrar em oração sobre essa situação. E vou pedir a Deus para Ele conduzir, porque se for da vontade dEle, Ele sempre me dá sinais e Ele sempre me guia. Ele sempre me mostra do jeito dEle, do jeito que tem que ser. Ele sempre me mostra o que eu tenho que fazer. Então, se é uma porta que Deus está querendo abrir para mim, Ele vai conduzir as coisas do jeito dEle, para as coisas acontecerem. Então, eu confio completamente em Deus. Tá? Então eu vou aguardar essa semana o que Deus vai me mostrar entre hoje e amanhã, né? Porque eu preciso ser rápida também, esses tipos de decisão não pode demorar, até porque pode aparecer uma outra pessoa interessada, assim como também a dona daqui pode engrossar comigo, querendo me pressionar para mim poder passar logo a luz pro meu nome. Então são 2 coisas que eu preciso ver rápido por causa disso. Então eu vou estar em oração hoje, aguardando uma resposta de Deus. E o que eu tenho para falar com vocês aqui hoje, esse vídeo de hoje foi um testemunho em que eu quis trazer para vocês o seguinte, que eu sinto de Deus. Se você tem uma decisão grande para você tomar, não tome essa decisão que você quer tomar só pela sua vontade, pelo seu ímpeto, pelo aquilo que você quer, pelo aquilo que você tá vendo. Primeiro, peça a direção de Deus e pergunta para Ele se é isso que Ele tem para você. Porque muitas vezes a gente toma atitudes na empolgação, no ímpeto, né? Que eu tô empolgada, que eu quero, que não sei o que, vai ser ótimo e tal. Você vai na empolgação e às vezes você acaba se frustrando por causa dessa empolgação, porque às vezes não é aquilo que Deus tem para você.
E às vezes a gente quebra muita cara por causa de fazer muitas coisas sem pedir direção de Deus primeiro. Então, essa grande decisão que eu tenho para tomar, né? Ou vou ou não vou, ou vai ou racha, né? É uma decisão que eu peço a direção de Deus primeiro. Primeiro eu vou aguardar Deus me dar as coordenadas dele, a direção dele, para o que eu vou fazer. Porque se for da vontade dele, tudo vai fluir naturalmente. Sempre entenda o seguinte: quando alguma coisa é resposta de Deus para você, você se sente em paz, você se sente tranquila, você não tem medo e você não fica aflito com aquilo dali. Quando é algo que tira a sua paz, quando é uma decisão que está tirando a sua paz, se você já orou, já pediu a direção de Deus por uma decisão, e aquela decisão, determinada decisão, está tirando a sua paz, está te deixando muito preocupado, muito nervoso excessivamente, cuidado, isso pode ser um sinal de Deus de que não é aquilo dali que Deus tem para você. As decisões de Deus são sempre, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que é vontade de Deus para sua vida vai te trazer paz. Se aquela decisão que você quer tomar não te traz paz, está te trazendo angústia, está te trazendo medo, não está te trazendo paz, cuidado que isso provavelmente não é vontade de Deus para sua vida. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, é isso que Deus tocou no meu coração para falar com vocês hoje, tá? Sobre decisões. Tomada de decisões. Sempre que você tiver uma grande decisão para você tomar, peça a direção de Deus primeiro e seja sensível para ouvir o que Deus vai falar com você, tá? Seja sensível para ouvir a resposta de Deus para você, os sinais de Deus para você. Sempre aquilo que Deus tem para você é bom, é o melhor, ele sempre vai te dar o melhor. Se aquela decisão tá te dando aflição, angústia e medo, cuidado que aquilo pode não ser de Deus para você, tá bom? Sempre peça a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que Deus tenha falado profundamente no seu coração no dia de hoje. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Aquilo que eu for resolver, com certeza eu vou trazer aqui pra vocês e vou contar pra vocês. Eu ainda não resolvi nada, tá bom? Eu só vou resolver quando o Pai mandar, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.